Se você está se preparando para prestar aí alguma prova de vestibular ou concurso que cobre matemática básica, dá uma olhadinha no seu edital, porque muito provavelmente o assunto de função do primeiro grau, também conhecida como função afim, deve estar presente. Na aula de hoje, eu vou resolver várias questões relacionadas a esse assunto. Então, bora lá! Considere que a população de Camaçari, ao longo dos anos, seja dada pela função P de t igual a 5t mais 250, em milhares de habitantes, em que t igual a 0 corresponde ao ano de 2010, t igual a 1 corresponde ao ano de 2011, e assim sucessivamente. Nesse caso, o número de habitantes de Camaçari em 2036 será a função do primeiro grau, que a questão traz para a gente, é a função que relaciona a população da cidade com o tempo, 5t mais 250, onde esse tempo é dado em anos. A gente tem uma função envolvida porque tem duas variáveis que se relacionam, justamente o tempo e a população. Como o exercício está interessado na população de 2036, ele já indexou para a gente o valor de t em relação a cada ano. O que a gente precisa fazer é substituir, no lugar de t, 36. Eu vou ficar com p de 36 igual a 5 vezes 36 mais 250. 5 vezes 36 dá 180 mais 250. Fazendo essas contas, a gente encontra aí 430. A gente está falando de milhares de pessoas, né? Então, a alternativa correta vai ser a letra E. Vai ser superior a 396 mil. Beleza? Bora continuar. A função de primeiro grau, definida por f de x igual a 5x menos 2, quando assume imagem igual a 33, tem domínio igual a... Essa questão é simples, desde que a gente saiba o que é domínio e imagem de uma função. Só para explicar aqui brevemente, eu vou representar por um diagrama o domínio, que eu vou chamar de D. Eu vou representar por um segundo diagrama o contradomínio, que eu vou chamar de CD. Por exemplo, vamos supor que eu tenha o número 2 aqui no domínio. Olha. Esse número 2 ele vai ser associado a um número que está aqui no contradomínio. Só que esse número que está no contradomínio vai depender da função que a gente vai aplicar. Nesse caso, olha, a nossa função é 5x menos 2. Então, se eu pego o 2 e substituo nessa função, eu vou ter lá f de 2 igual a 5 vezes 2 menos 2. Fazendo as contas, a gente encontra aí 8. Então, esse elemento que está aqui no domínio, ele tem imagem 8 quando a gente aplica essa função aqui do problema. O que a questão quer que a gente faça? Ela falou para a gente que essa função, quando o contradomínio, ou melhor, quando a imagem for 33, qual que vai ser o elemento correspondente aqui no domínio? Agora ficou fácil, né? O que a gente precisa fazer, então, para matar essa questão é pegar lá a função original, f de x igual a 5x menos 2. O exercício quer saber qual que é o valor do domínio, ou melhor, do elemento associado ao domínio, quando a imagem for igual a 33. Então, 33 tem que ser igual a 5x menos 2. A gente transformou essa função do primeiro grau em uma equação do primeiro grau. Esse 2 que está subtraindo passa para o outro lado somando. Então, vou ficar com 35 igual a 5x. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, 35 dividido por 5. Fazendo essa divisão, a gente encontra x igual a 7. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Beleza? Muita atenção. Bora continuar.
A função real f de x igual a x mais 2, limitada no intervalo de menos 2 a 4, forma com o eixo x um triângulo conforme a figura abaixo. Qual a área do triângulo em unidades de área? Uma função do primeiro grau sempre vai ter um gráfico associado a ela, e esse gráfico sempre será uma reta, tá? O que a questão pede para a gente é a área desse triângulo aqui sombreado. A fórmula para calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Esse triângulo já traz para a gente a medida da base, olha. Essa distância aqui que eu estou destacando de vermelho. Como a gente está falando de distância, de área, o valor absoluto dessa distância é de 6 unidades. O que a gente precisa descobrir é a altura desse triângulo aqui. E para a gente descobrir a altura, a gente vai aplicar na função informada pelo enunciado, a gente vai calcular aí o f de 4, porque o f de 4 vai me dar a altura desse triângulo, porque é um ponto do meu gráfico. Então, o que a gente vai fazer? Vou calcular f de 4, vai ser igual a 4 mais 2. F de 4 vai ser igual a 6. Pronto, eu já tenho a altura do meu triângulo. Essa altura aqui é de 6 unidades. Agora, aplicando esses valores na fórmula, a gente fica com a seguinte área, olha, 6 vezes 6 dividido por 2. Isso dá 18 unidades de área e a alternativa correta é a letra C. Beleza? Bora lá. Para que o setor de limpeza de determinada prefeitura funcione, há um gasto mensal de R$50 mil pelas despesas fixas, mais um valor gasto por funcionário no valor de R$2.300 por mês. Qual é a função que determina o custo anual C deste setor de limpeza da prefeitura em função do número X de funcionários? O que a questão espera da gente é que a gente encontre a função associada a esse custo. Beleza? Queria chamar a atenção para um detalhe. Toda função do primeiro grau ela pode ser escrita dessa forma aqui, olha, y igual a ax mais b, ou ainda f de x igual a ax mais b. E para a gente encontrar a função associada a um determinado problema, o que a gente precisa descobrir é o valor dos coeficientes de a e b. É isso que particulariza cada função. O que eu vou fazer aqui nessa questão é calcular primeiro o custo mensal da prefeitura. Então, tem um valor fixo lá de 50 mil, mais um valor que varia dependendo do número de funcionários. Então, vai ficar da seguinte forma, 2.300 vezes x mais 50 mil. 50 mil é o valor fixo, mesmo que não tenha nenhum funcionário, a prefeitura já tem esse gasto. E quanto maior é o número de funcionários, maior vai ser o custo da prefeitura. Então, é como se o meu A fosse aqui, olha, 2.300, e o meu B fosse os 50 mil, também conhecido como termo independente. Muita atenção, porque a questão está interessada no gasto anual, no custo anual. O que a gente acabou de determinar aqui foi o custo mensal. Para eu calcular, então, o custo anual, eu preciso multiplicar por 12. Multiplicando aqui por 12, olha, a gente tem agora o custo mensal, ou melhor, anual, igual a 12 vezes 2.300, dá 27.600x, mais 50 mil vezes 12, dá 600 mil. Então, esse é o custo anual da prefeitura. Essa função do primeiro grau ainda poderia ser representada assim, olha, C de x igual a 27.600x mais 600 mil. Ou seja, para cada valor de x que a gente tem, para cada número de funcionário, o custo da prefeitura ele varia, tá bom?
A alternativa correta, portanto, é a letra B. Beleza? A função f de x igual a 5.000 mais 10x representa o custo de produção de um determinado item, em que x é a quantidade de itens produzidos. Se em um determinado mês a função custo é de 22.500, a quantidade de itens produzidos é D. Questão simples. Então, a gente tem lá a função custo, que é f de x, igual a 5.000 mais 10x. A questão falou para a gente que em um determinado mês o custo foi de 22.500. E ela pergunta qual que é o valor de x nesse contexto, né, do custo ter sido de R$ 22.500. Então, basta a gente igualar 22.500 com 5.000 mais 10x. Agora, a questão está muito simples, é só a gente resolver essa equação do primeiro grau. Vou passar os 5.000 para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, vou ficar com 22.500 menos 5.000, igual a 10x. 22.500 menos 5.000 é 17.500. Isso vai ser igual a 10x. O 10 que está multiplicando x passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Quando é que a gente tira que x vai ser igual a 17.500 dividido por 10. E essa divisão é muito simples, só a gente cortar o zero do numerador com o zero do denominador. A gente encontra 1.750. A alternativa correta, portanto, é a letra E. Bora fazer mais questões. E aí, tá aprendendo com as questões? Pô, então não deixa de curtir aí, compartilhar, se inscrever no canal. Dessa forma você me incentiva a continuar produzindo conteúdos como esse. E claro, sempre recebe as notificações quando eu postar vídeos novos. Beleza? Bora continuar resolvendo mais alguns problemas. Analise o gráfico a seguir. Sabendo-se que o ponto P é igual a 0,5 é interceptado pela função de primeiro grau representada no gráfico, qual a lei dessa função? Questão muito interessante. Diferente das questões que a gente fez até agora, essa questão traz para a gente o gráfico e pede para a gente encontrar a função associada a esse gráfico. Percebam que o gráfico é uma reta e, portanto, a função que a representa vai ser uma função do primeiro grau. Primeiro bizu aqui que eu quero passar para vocês é que toda vez que o gráfico ele corta aqui o eixo das ordenadas, o eixo y, esse ponto sempre vai ser o meu b da função afim. Lembrem-se que a função do primeiro grau, na forma reduzida, y vai ser igual a ax mais b. Então, essa questão, sabendo aí que o gráfico ele corta o eixo das ordenadas, o eixo y no ponto 1,5, a gente já sabe que essa função vai ter essa aparência aqui, olha. Y vai ser igual a ax mais 1,5. Quando a gente olha para as alternativas, a gente não consegue eliminar nenhuma, né? Porque todas as alternativas trazem esse termo independente, que é justamente esse P aqui, B, termo independente, com o mesmo valor de 1,5. Para a gente ter a função do primeiro grau, a gente precisa conhecer o valor de A e de B. Tendo o valor de A e de B, a gente particulariza essa função. Ela é única, né? Como se fosse um CPF, uma identidade, particulariza ela. Beleza? Então, a dificuldade aqui vai ser descobrir o valor de A. O enunciado falou para a gente que essa reta, né, esse gráfico, passa pelo ponto 0,5 e 0,5. O primeiro sempre está associado ao x e a segunda coordenada sempre associada ao valor de y. Então, o que eu vou fazer? No lugar de y aqui, eu vou colocar 0,5 igual a A vezes, no lugar de x, também vou colocar 0,5 mais 1,5. E agora eu consigo descobrir o valor de A.
né? Então, vai ficar assim, olha, 0,5 igual a 0,5A mais 1,5. Esse 1,5 que está somando, eu vou trocar ele de lado, ele vai para o outro lado da igualdade, subtraindo. Já vou fazer a continha aqui, olha. 0,5 menos 1,5 vai ficar menos 1, igual a 0,5A. Agora o 0,5 que está multiplicando A passa dividindo, então A vai ser igual a menos 1 dividido por 0,5. Fazendo essa divisão, dividir menos 1 por 0,5 é a mesma coisa que menos 2. Percebam que eu encontrei o valor de A negativo, o que faz todo sentido e teria que ser de fato negativo, porque essa reta, esse gráfico, ele é decrescente, ou seja, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Se a gente tivesse feito essa análise no início, a gente poderia eliminar aí a alternativa E, que traz para a gente esse coeficiente com valor positivo, tá bom? Então, a gente tem o valor de A e o valor de B, a gente tem a lei de formação dessa função. Então, essa função é a seguinte, ó, vai ser y igual a menos 2, que é o valor de A, x mais 1,5. A alternativa correta, portanto, vai ser a letra C. Questão legal, né? Bora lá. Para quais valores a função f de x igual a 3x menos 12 assume valores negativos? Para a gente entender melhor essa questão, eu vou ilustrar o gráfico dessa função afim. Então, a gente tem lá o eixo das ordenadas, que é o eixo y, e o eixo das abscissas, que é o eixo x. Beleza. Para a gente determinar a função, ou melhor, o gráfico associado à função, a gente precisa de pelo menos 2 pontos do gráfico, né? E 2 pontos é suficiente. Então, se eu tenho 2 pontos distintos, por ele passa uma única reta. A gente consegue particularizar essa reta. A gente pode ter mais pontos? Sim, mas não é necessário. Beleza? O primeiro ponto ele é muito simples da gente identificar, porque está relacionado aqui ao termo independente. No caso aqui, o menos 12, olha, não depende de x. E esse ponto sempre é aquele que corta o eixo das ordenadas, o eixo y. Estou fazendo fora de escala aqui, mas vamos supor que o menos 12 está aqui. Então, sei que o gráfico vai passar por esse ponto aqui. Beleza? Para a gente descobrir o segundo ponto, a gente pode usar a seguinte estratégia. Eu posso pegar aqui, olha, 3x menos 12 e igualar essa função a zero. Então, vou ter 3x igual a 12, x igual a 4. X igual a 4 é o que a gente chama de raiz da função, seja ela do primeiro grau, isso também vale para as funções do segundo grau e outras funções. A raiz é onde o gráfico corta o eixo das abscissas, né? Então, o eixo das abscissas, esse eixo aqui, então o 4 está mais ou menos aqui, nesse ponto. Percebam que faz todo sentido, né? Porque quando o x é 4, se eu substituir 4 no lugar do x, aplicando essa função, a gente encontra f de x igual a zero. Então, a altura aqui vai ser zero. Então, beleza. Então, o esboço do gráfico é mais ou menos esse daqui. Esse gráfico ele é crescente. Toda vez que o coeficiente A ele for positivo, for maior do que zero, o valor de A for maior do que zero, essa função vai ser crescente. Então, percebam o seguinte, a questão quer saber a partir de qual intervalo, né, para quais valores a função assume valores negativos. Então, olha só, valores menores do que 4, a função está toda negativa, ela assume valores negativos, olha, menores do que zero. A gente está olhando para o eixo das ordenadas, né? Todos os valores de x menores do que 4 vão ter valores negativos. O f, né, a função vai ter um valor negativo. Então, a alternativa correta aqui vai ser para valores menores que 4. A alternativa correta vai ser de cara a letra A. Tá? Para valores menores ou iguais a 4, igual a 4 não pode, porque igual a 4 a função é zero, é nula, ela não é negativa.
Para valores maiores ou iguais a 4, não. Maior que 4, também não. Alternativa correta, letra A. Beleza? A função f de x igual a ax mais b é tal que f de menos 1 é igual a 3 e f de 2 é igual a 6. Sendo assim, assinale a alternativa que indica corretamente a função. Questão interessante, e lembrem-se de uma coisa. Toda vez que a gente tem a função lá, f de x igual a ax mais b, e a gente quer determinar a lei de formação dela, o nosso objetivo é descobrir o valor do coeficiente a e b. Porque x e f de x são variáveis. Então, o nosso objetivo nessa questão é descobrir o valor de a e de b. Para isso, a gente vai usar as informações que o enunciado passou para a gente. Ele falou que f de menos 1 é 3 e que f de 2 é 6. Ou seja, vou colocar aqui, olha, f de, trocar de cor aqui, f de menos 1 vai ser igual a A vezes, no lugar do x, eu coloco menos 1 mais b. E esse resultado aqui é 3. Foi isso que o enunciado trouxe para a gente. E o f de 2 vai ser igual a A vezes 2 mais b. Isso tem que ser igual a 6. Melhorando aqui essa equação, essa igualdade, vou colocar aqui na linha de baixo, olha. A vezes menos 1 é menos A, mais B vai ser igual a 3. E a gente tem que A vezes 2 é 2A, mais B é igual a 6. Gente, existem duas formas da gente resolver que a gente chama aqui de sistema de equação do primeiro grau, tá? Eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou somar uma equação na outra, ou melhor, vou somar, só que subtraindo aqui, né? Fazer uma soma, uma subtração da equação de cima pela de baixo. Então, menos A menos 2A é menos 3A. B menos B vai dar 0. E 3 menos 6 vai dar menos 3. Daqui a gente tira que menos 3A é igual a menos 3. Passando menos 3 dividindo, a gente encontra A igual a 1. Então, eu já descobri o valor de A. Para determinar o valor de B, basta que eu substitua o valor de A em qualquer uma dessas duas equações aqui. Eu vou substituir na equação de cima, que me parece mais fácil, mas eu poderia tranquilamente substituir na equação de baixo, tá? Vai ficar assim, olha, menos o A, que é 1, mais B, tem que ser igual a 3. Passando menos 1 que está subtraindo para o outro lado somando, a gente encontra B igual a 4. Então, eu tenho lá o valor de A e o valor de B, que é o que eu queria para determinar a função. Então, a função associada aí ao problema, que vai satisfazer o problema, vai ser igual a A, que é 1, então vai ser 1x mais B, que é 4. Esse 1 ele pode ficar implícito, então é a mesma coisa que x mais 4. Alternativa correta, portanto, letra E. Muita atenção, beleza? A figura a seguir mostra uma reta que representa o gráfico de uma função f de domínio real. Então, está aí o gráfico. O valor de f de menos 3 é igual a... Para a gente calcular o valor de f de menos 3, eu preciso saber a lei de formação dessa função. A função afim, função do primeiro grau, ela é da forma ax mais b. Então, o meu objetivo é descobrir o valor dos coeficientes a e b. O valor de b, só olhando para o gráfico, a gente já consegue determinar. Porque o b é o ponto onde o gráfico corta o eixo y, o eixo das coordenadas. Então, b vai ser igual a 3. Então, essa função ela já pode ser reescrita da seguinte forma.
como sendo um AX mais B, que é igual a 3. Então, a nossa dificuldade aqui é determinar o valor do coeficiente A. O coeficiente A, gente, ele pode ser calculado da seguinte forma, como sendo um ΔY dividido por ΔX. O que isso significa? Isso é chamado, na verdade, de taxa de variação. Taxa de variação. A gente pega o tanto que o Y variou, no mesmo intervalo, a gente olha também o tanto que X variou. Por exemplo, o Y ele variou aqui 3 unidades, enquanto o X ele variou só 1 unidade. Então, o A ele é ΔY, que é a variação de Y dividido pela variação de X, que consiste em a gente pegar o Y final menos o Y inicial, que eu vou chamar de 0 aqui, dividido por X final menos X inicial. Existem, gente, outras formas da gente responder essa questão, tá? De determinar o valor de A. Mas eu estou trazendo essa solução porque ela pode ser muito útil para vários problemas que envolvem função do primeiro grau. Então, olha só, se a gente pegar aqui a variação de Y, ele variou 3 unidades. 3 menos 0, ou 0 menos 3, né? 0 menos 3, dividido por 1 menos 0. 1 menos 0. Então, vai ser menos 3 dividido por 1. Isso aqui é menos 3. Ou seja, esse é o valor do coeficiente A. Bom, descobri o valor de A. Tem o valor de B. A lei de formação vai ser f de x igual a menos 3x mais 3. Percebam que faz todo sentido o A ser negativo, tendo em vista que essa função ela é decrescente, né? Beleza. Para finalizar a questão, eu vou calcular o f de menos 3, que é o que a questão pede. Então, f de menos 3 vai ser igual a menos 3 vezes menos 3 mais 3. Fazendo as contas, menos 3 vezes menos 3 é 9. 9 mais 3 é 12. A alternativa correta vai ser a letra C, beleza? Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, então não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, me dê essa moral aí, porque assim você consegue receber os vídeos que eu posto aqui semanalmente, beleza? Obrigado aí, valeu, tamo junto.